No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Sociedade de Advogadas e Advogados. No exercício do direito, os profissionais podem se reunir em sociedade civil simples de prestação de serviços ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada na Lei 13.247 de 2016, que altera a Lei 8.906 de 1994. O OAB Entrevistas está começando e nós vamos falar sobre a atualização dessa lei, discutir as condições e benefícios da Sociedade de Advogados e traçar um panorama de atuação dos profissionais associados e individuais no Brasil. E quem conversa comigo a respeito do tema é o advogado André Godinho, presidente da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados da OAB. Seja muito bem-vindo, doutor André. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer meu poder estar aqui conversando com você e tratando de um tema tão querido, tão próximo do nosso dia a dia, que é tão importante para todos os advogados brasileiros. Para a gente começar então, doutor André, o que mudou para a Sociedade de Advogados com a atualização da Lei 13.247 de 2016? Bem, na verdade nós temos hoje, no ponto de vista de legislação, a Lei 8.906 de 94, que disciplina as sociedades dentro dos artigos 15 a 17. Temos o Regulamento Geral, que também tem alguns dispositivos do artigo 37 ao 43. E temos 3 provimentos que regem sociedades de advogados. O 112 de 2006, que é o nosso primeiro provimento do Conselho Federal, e tivemos recentemente o provimento 169, que trata das relações societárias e da relação entre a sociedade de advogados e advogados associados, bem assim da questão dos sócios de serviço. E temos também o provimento 170, que vem disciplinar justamente a possibilidade do advogado individual, conforme a nova lei complementar, que cria esse tipo de sociedade, uma estrutura criada próxima à IRELI, para contemplar aquele profissional que precisa de uma pessoa jurídica para poder desenvolver suas atividades e poder gozar dos benefícios tributários de assim estar organizado. Uhum. E quais seriam aí, doutor André, as condições, regras básicas para a constituição de uma sociedade de advogados? Como é que funcionaria? Isso. Tem tanto no provimento 112 de 2006 como nesse 170 de 2016, capitulado ali todas as regras básicas para poder uma sociedade ser constituída. Naturalmente, você precisa de um contrato social firmado, se for uma sociedade plurima, com a denominação social, e aí temos regras próprias para isso. Por exemplo, nas sociedades plurimas é imprescindível que a sociedade seja registrada com o nome pelo menos de um dos sócios ou o sobrenome desses sócios. Também nas sociedades individuais é importante que contenha pelo menos um nome e um sobrenome, e também conste ali especificamente que se trata de sociedade unipessoal de advocacia. Temos obrigações também contratuais em relação à estrutura da sociedade, objeto social, que é exclusivamente a prestação de serviços da advocacia, capital social, como é que é a forma de distribuição, eventualmente, desses haveres, etc. Possibilidade de cláusula de mediação, são regras nesse sentido. O advogado levando isso a registro na Ordem dos Advogados, que é a única entidade competente para registrar esse tipo de contrato. Não se pode fazer registro de sociedade de advogados em juntas comerciais, nem cartório de registros públicos. A Ordem imediatamente faz esse registro e estamos trabalhando fortemente nesses últimos dias para que o advogado já saia da Ordem dos Advogados também com o CNPJ emitido. Então, estamos tentando firmar um convênio até o final do mês de junho. Eu espero que a gente consiga formalizar esse convênio e logo que seja feita essa constituição da nova sociedade de advogados, o advogado já terá o CNPJ emitido no âmbito da própria Ordem dos Advogados. E aí, em que medida é benéfico um advogado associar-se? Como é que o senhor colocaria isso? Olha, a importância de se constituir uma sociedade de advogados são inúmeras. Primeiro, do ponto de vista organizacional, distribuição de tarefas, de trabalhos. Todos sabemos da complexidade que existe em inúmeros justiças, né? Na verdade, segmentos da justiça do trabalho, justiça civil, a coincidência de audiência, a quantidade de prazos que às vezes
passa a ser muito grande. Então, a primeira grande vantagem de uma sociedade de advogado é poder se organizar enquanto escritório, a divisão de tarefas, a organização interna mesmo para crescimento da sociedade é muito importante. Mas o que sempre chama muita atenção, e acredito que com essas novas regulamentações, tanto do super simples como da sociedade individual, nós temos percebido um crescimento exponencial do número de sociedades registradas. E isso se dá pelos benefícios tributários. Mesmo antes do super simples, a maioria das sociedades de advogados tributavam através do lucro presumido. Então, você apenas em 32% da fatura que incidiam os impostos e ainda assim com índices muito menores do que se fosse feita a expedição da nota enquanto advogado pessoa física, que você já teria INSS, que é 20%, 27,5% normalmente por cento em cima do valor do serviço prestado, enquanto já no lucro presumido já era muito mais amena essa situação. Com super simples, então, nem se fala. Até 3,6 milhões, o índice é de 4 e pouco por cento a incidência de tributo, chegando até 16% na tabela progressiva que consta da tabela 4 do super simples. Então, perceba que as vantagens tributárias são imensas. O advogado pode ter sua atividade regulamentada, organizada estruturalmente, contabilmente, e isso é uma vantagem considerável e certamente isso que tem atraído tantos advogados a procurarem a Ordem dos Advogados para poder constituir uma sociedade. Bom, com certeza é um assunto muito interessante que a gente vai continuar depois do próximo bloco, tá bom? A gente vai para um intervalo bem rápido, mas no próximo bloco a gente... Voltamos com o OAB Entrevistas, hoje conversando com o presidente da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados da OAB, Dr. André Godinho. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco da questão do simples, né, Dr. André? E vamos voltar a falar sobre isso. Existiu aí, com a questão do simples, existia um crescimento na questão da sociedade de advogados? Como é que o senhor vê essa questão? Com certeza, né? A Lei Complementar 147 foi muito importante, foi uma batalha muito grande do Conselho Federal da OAB, de toda a advocacia brasileira, constituir na prática um benefício muito evidente do ponto de vista tributário. Você tem, além de ter alíquotas muito mais baixas para o advogado que, dependendo da faixa que está ali na tabela, ser tributado, você tem também a forma simplificada do recolhimento do tributo. Então, você tem um duplo benefício tributário. Primeiro, de alíquotas mais baixos e outro, a forma simplificada de fazer esse recolhimento. E nós temos percebido em todo o país, isso é uma análise que se pode fazer com toda tranquilidade, que tem sido exponencial o número de crescimento de sociedades plurimas no primeiro momento e logo que também é editada a nova lei das sociedades individuais, também você percebe um grande número de sociedades sendo constituídas, unipessoais, e todas elas quase optando também pelo sistema simplificado de tributação. Então, assim, é evidente o crescimento nos últimos anos. Só para que você possa ter uma ideia, nós estamos finalizando o Cadastro Nacional das Sociedades, porque alguns seccionais ainda não interligaram seus sistemas com o do Conselho Federal da OAB, mas temos hoje cadastrados no Conselho Federal, já do Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados, 56 mil sociedades de advogados. Então, é um número já bastante significativo. Acredito que deva ainda ter mais uns 20 mil, mais ou menos, a serem lançados nesse sistema único, mas é um crescimento muito grande experimentado nos últimos anos. Bom, alguns conceitos aqui a gente gostaria de esclarecer com o senhor, né? A questão do advogado associado e a sociedade unipessoal. O senhor pode explicar melhor esses dois conceitos para a gente? Olha, a figura do advogado associado é muito contraposta ao advogado empregado. O advogado associado é previsto no nosso regulamento geral, no artigo 38, a possibilidade do advogado não integrar os quadros da sociedade na condição de sócio, portanto, ele não faz aporte de capital, não tem os riscos, digamos, de empreender um negócio, eventuais prejuízos da sociedade ele não compartilha, mas ele pode, ficou muito
muito mais claro isso, aliás, com o provimento 170, que estava fazendo referência anteriormente, que especifica no artigo 5º, no artigo 7º, a possibilidade do advogado vir a se associar, registra-se esse contrato de associação, averba-se a margem desse contrato da sociedade de advogados e, a partir daí, ele pode desenvolver sua atividade juntamente com a clientela do escritório e ter sua clientela própria também. Existe essa possibilidade expressa hoje no provimento 170, dele ter uma própria clientela e poder desenvolver as atividades, somando-se naturalmente da experiência, da força de trabalho dos colegas na sociedade de advogados, mas que sem ser sócio propriamente dito. E existe também, naturalmente, a possibilidade do advogado ser empregado da sociedade de advogados. Aí, naturalmente, que se deve verificar as hipóteses do artigo 2º, do artigo 3º da CLT, se há uma subordinação mais acentuada, uma subordinação de qualquer forma jurídica e não uma subordinação do ponto de vista técnico, porque o advogado sempre tem que manter a sua autonomia técnica, mas uma subordinação maior da organização do trabalho dele, a questão da habitualidade, a forma da remuneração, enfim. Se há esses elementos do artigo 2º e 3º da CLT, se tem uma condição de advogado empregado. Se, por outro lado, é feito um registro necessariamente de um advogado associado, averbado na ordem, e não estão presentes essas características de emprego, esse advogado é associado. E, por fim, há naturalmente a possibilidade de ser um sócio apenas de serviços, existe a possibilidade de se constituir uma sociedade individual, que é essa nova regulamentação legislativa que veio ao nosso ordenamento, e ele constituir apenas a sociedade individual para poder não ter qualquer outro sócio, ainda que ele venha a ter empregados ou associados à sua sociedade individual. Bem esclarecido. Agora vamos falar da comissão. Doutor, como é que andam aí os trabalhos? No que a comissão hoje se concentra? São várias frentes de trabalho, né? A primeira que eu disse é tentar finalizar esse cadastro nacional da sociedade de advogados. E isso é de extrema importância nesse momento, porque tivemos uma vitória significativa com o novo CPC das sociedades poderem ser intimadas. Ou seja, hoje em dia, além do advogado poder receber as publicações em seu nome, ele pode requerer também que as sociedades sejam em conjunto a ele intimadas. Isso é muito importante para a organização dos escritórios, sobretudo que tem muitos profissionais e tem um controle maior das publicações que são realizadas. E para que isso aconteça, é necessário nós estarmos com o cadastro nacional 100% em funcionamento, para que possamos firmar um convênio com o CNJ da mesma forma que acontece hoje em relação ao nosso banco de dados de advogados, do cadastro de advogados. Hoje, qualquer advogado que vai realizar uma audiência no país, o sistema de informática do tribunal se comunica com o sistema do Conselho Federal e checa a regularidade daquele advogado para praticar aquele determinado ato. Então, para as publicações também é necessário que as sociedades estejam regularmente cadastradas para que se possa fornecer essas informações com maior precisão. Nós estamos trabalhando também num projeto legislativo com o deputado Mauro Lopes. Já havia um projeto de lei anterior do deputado João Gualberto, que tratava do advogado associado, fazendo algumas inserções na Lei 8.906 de 94, mas nós apresentamos substitutivo por discordar de algumas normas ali previstas. E o deputado Mauro Lopes fez o encaminhamento de alguns novos dispositivos no artigo 15 da Lei 8.906 para que conste mais ou menos uma síntese do provimento 170 na legislação já existente que rege a advocacia. E existem outras frentes diversas na Comissão de Sociedade de Advogados. Nós estamos já também trabalhando naturalmente já nos temas da Conferência Nacional, teremos um painel específico de sociedade, além de palestras e outros painéis tratando de gestão e etc. E são várias frentes de trabalho que esperamos poder concluir, como eu disse também, importantíssima a celebração desse convênio para que as seccionais já possam emitir o CNPJ para logo que seja feito esse registro. Então são várias frentes de trabalho para a qual contamos com uma equipe de valorosos conselheiros federais que fazem parte da comissão e diversos colegas advogados que também dela integram. Doutor André, em termos aí de números, percentual, qual que é o efetivo crescimento das sociedades após a promulgação dessa lei, né, da 13.247? Olha, eu não tenho esse dado exatamente objetivo,
Mas, assim, pelo sentimento e pelas conversas empreendidas com os presidentes das comissões das OABs seccionais, me parece que num primeiro ano foi em torno de 30% mais ou menos o crescimento de sociedades após a promulgação do Super Simples e da sociedade individual. Então você percebe que em um ano apenas esse crescimento é um crescimento realmente exponencial, muito expressivo. Verdade. A gente vai para mais um intervalo e já a gente volta com a AB Entrevista. Você não sai daí não, que rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta e hoje falando sobre sociedades de advogados. Quem conversa comigo é o Dr. André Godinho, ainda falando sobre a questão dos registros, né, dessas sociedades de advogados. Doutor André, existem regras nas seccionais? Como é que funciona? Como é que a comissão trabalha essa questão? Isso, nós falamos no primeiro bloco de que existem as regras do provimento 112 de 2006 e do 170, que são regras de conteúdo, são regras mais materiais, naturalmente sobre razão social, objeto social, capital social, e existem também algumas seccionais que traçam regramentos do ponto de vista formal, do ponto de vista de quantidade de cópias que precisam ser apresentadas, etc. Foi uma demanda, inclusive, da nossa Conferência Nacional do Rio de Janeiro, foi aprovado em plenário, uma proposta de que fosse feito um provimento nacional unificando esses procedimentos de registro. Perceba que, por exemplo, hoje, para registro de uma filial, às vezes a sociedade tem uma dificuldade de chegar em um outro estado e ter um regramento próprio. Então, nessa próxima reunião nossa, que vai ocorrer agora dia 26 de junho, nós já debateremos esse formato final do provimento para já ser encaminhado ao Pleno do Conselho Federal. Da mesma forma, nós pretendemos agora fazer uma atualização do provimento 112 de 2006, permitindo, por exemplo, foi também uma demanda da Conferência Nacional do Rio de Janeiro, de que o sócio que se aposente mantenha ainda o nome na sociedade. Hoje em dia, essa regra só é possível em relação ao sócio falecido, mas aquele sócio que deixa de exercer a atividade não está contemplado atualmente no 112, isso deve modificar. E existe também, esse é um ponto mais polêmico, isso certamente vai ser um objeto de discussão muito maior até no Pleno do que no âmbito da comissão, da alteração do artigo 7º do provimento 112, que obriga a inscrição suplementar de todos os sócios quando é feita a abertura de uma filial naquela nova seccional. Então, isso foi uma mudança de posicionamento do Conselho Federal e que tem causado muita resistência no âmbito das sociedades de advogados. De certa forma, me parece que, como a regra de que a sociedade tenha o registro no âmbito da seccional, muitas têm optado por constituir uma nova sociedade com poucos sócios, mas para não ter que fazer justamente inscrição suplementar em cada filial. Então, isso deve ser objeto de discussão. Dentro da comissão, me parece que é bem pacificado o posicionamento de apenas aqueles sócios que forem efetivamente exercer a atividade no âmbito da seccional em que foi instalada a filial e que deve ter o registro. Então, me parece que isso é uma mudança também que pelo menos será encaminhada pela comissão para o plenário deliberar em breve. Como é que fica a questão da denominação social da sociedade de advogados, doutor André? Isso, com o cadastro nacional é muito importante essa uniformização de procedimentos. Com um banco de dados único, se trabalhará naturalmente para evitar sociedades muito parecidas em sua denominação social, obviamente garantindo-se o direito adquirido daquelas que já exercem, mas também observando o critério de precedência. Então, com o cadastro nacional, nós poderíamos ter um controle muito mais amplo do nome das sociedades registradas. E existem algumas regras também previstas no artigo 2º do provimento 112 e existe já no provimento 170, diferente do 112, a especificação do tipo societário, que também é uma prática comum hoje em dia no direito comercial. Então, qualquer sociedade unipessoal hoje em dia tem que ter registrado isso no final da denominação social. Em relação às sociedades de advogados plurimas, existe apenas uma recomendação do Conselho Federal que se conste que é uma sociedade de advogados, mas existem algumas variações até hoje nessas denominações das sociedades plurimas. Então, acho que essa padronização também é importante e nessa proposta nossa de alteração do 112 certamente virá uma regra mais clara em relação a isso. Doutor André, seria interessante só falar um pouco mais sobre o projeto de lei 6669 de 2016, né?
Certo, realmente é um dos projetos que está tramitando no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, que abraça mais ou menos a ideia do nosso provimento 169, que trata das relações societárias e da relação com o advogado associado, a relação com o sócio de serviço. E destacamos que realmente o provimento alterou muitas concepções, inclusive, protegendo essa figura do advogado associado. No artigo 5º, por exemplo, nós dispomos, no provimento 169, que o advogado associado pode se associar a mais de uma sociedade de advogados. Perceba que os sócios não podem. O sócio de uma sociedade de advogados só pode pertencer a uma sociedade de advogados em cada base territorial, ou seja, cada estado, cada seccional. Já o advogado associado, não. Justamente por ter essa liberdade maior, acaba sendo um tipo preferido, às vezes, de contratação do advogado com a sociedade de advogados. Da mesma forma que eu destaquei, o advogado pode ter sua própria clientela, independente dos clientes da sociedade de advogados, ou também, naturalmente, trazer clientes para o âmbito da sociedade de advogados e ter remunerações diversas. Essa remuneração pode ou não constar do contrato com a sociedade, mas pode ser feito de forma apartada também esse acerto de contas, mas pode prever, inclusive, percentuais de êxito nas causas, pode prever um valor fixo, um valor variável. Existem várias formas de contratação, mas sempre participando dos resultados e não dos lucros e prejuízos, que são características próprias daqueles que são sócios, portanto, investem na sociedade e têm os riscos do negócio na condição de sócios. Uhum. Como é que funciona, então, como é que se usa a tecnologia em todo esse trabalho? Por exemplo, o PJE, né? Como é que está funcionando para sociedades de advogados? Olha, a sociedade de advogados tem, naturalmente, como eu disse, essa vantagem de poder se organizar melhor para lidar com todas essas mudanças que toda a advocacia brasileira vem sentindo. Uma delas é a questão crescente necessidade de informatização, de uso de novas tecnologias dentro dos escritórios de advocacia. Hoje em dia, uma sociedade de pequeno e médio porte já não pode abrir mão de ter um controle de processos próprio, bem organizado, para poder estar lembrando os prazos, audiências e fornecer relatórios para clientes periódicos. Periodicamente há esse tipo de demanda. Existe também a necessidade de lidar com diversos sistemas dos tribunais. Todos sabemos que a opção de programa do CNJ é pelo PJE, mas muitos tribunais rodam com outro tipo de sistema. Às vezes, no mesmo estado, o advogado tem que lidar com diversos sistemas de processo eletrônico, e isso fica muito mais fácil, muito mais fácil de ser implementado no âmbito de uma sociedade que pode gozar de uma estrutura de mais profissionais e um suporte de informática muito mais efetivo. A gente sabe também que está praticamente acabando o papel progressivamente no âmbito da advocacia. Então, você tem uma estrutura de scanner, de digitalizar todos os seus processos e documentos dos seus clientes. Enfim, as sociedades hoje utilizam de grandes ferramentas, até ferramentas mais evoluídas, para avaliar decisões judiciais e de forma comparativa. Existem programas hoje em dia chamados robôs, que são utilizados largamente, sobretudo em clientes de volume, de demanda repetitiva, e que se avalia padrões, digamos, de decisões e de petições para poder otimizar esse serviço advocatício. Para a gente terminar, doutor André, eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem aí para os advogados associados, os individuais. Afinal, a gente viu muito trabalho a ser feito, né? Com uma equipe competente aí ao seu lado. Realmente nós temos o privilégio de ter uma instituição forte, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou há 4 anos e meio, aproximadamente, à frente da Comissão de Sociedade de Advogados, e posso testemunhar que nesse período tivemos avanços fantásticos, como a lei do advogado individual e o SuperCIP são as principais, mas as batalhas são constantes. Recentemente tivemos a manutenção das sociedades na tabela 4, que havia um projeto de lei que poderia prejudicar a advocacia brasileira, mudando a advocacia da tabela 4 para uma tabela menos favorável do Super Simples, o que oneraria a advocacia brasileira, e o presidente Cláudio Lamáquia, juntamente com todos os presidentes seccionais, a sociedade de advogados, conseguiu vencer essa batalha, mantendo
as sociedades na tabela 4 do Super Simples. E contamos com diversas entidades parceiras. O CESA, que é o Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, tem realmente andado de braços dados com a Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Da mesma forma, o IAB, o IASP nos ajudou muito no projeto da sociedade individual, trazendo pareceres técnicos, inclusive de Dr. Ives Gandra Martins, enfim, sempre colaborando, todos somando esforços para que as vitórias sejam coletivas e possam trazer melhores resultados. O que eu gostaria de conclamar é que a classe esteja presente na nossa próxima Conferência Nacional, que tem sido um efetivo espaço de debates e de diretrizes. Como eu disse, muitas das mudanças que estamos implementando agora, do ponto de vista de normas no Conselho Federal, são resultados das reuniões que foram realizadas na conferência anterior e as deliberações que foram tomadas na plenária, que é o órgão máximo de deliberação das diretrizes da advocacia. Então, conclamar a todos que estejam em São Paulo na nossa próxima Conferência Nacional, traçamos os rumos da advocacia dos próximos anos. Conferência que acontece no mês de novembro, né? Exatamente. Certamente será a maior conferência nacional, né, em novembro, em São Paulo. Perspectiva aí de 30 a 40 mil colegas reunidos traçando os rumos da advocacia brasileira. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer grande. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. O OAB Entrevistas termina agora e você pode acompanhar as notícias e ações da OAB Nacional em nossas redes sociais e na nossa página oab.org.br. Bom, até a semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.